Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar para vocês 4 motivos que me fizeram usar o R em vez do Python para análise de dados. Eu sou Danilo Scorzoni Ré, cientista de dados, e esse é o Prática de Dados. E o primeiro motivo é o meu histórico de uso de softwares estatísticos. Durante a faculdade, eu tive contato com outros programas de estatística, como o SAS, o Minitab, o MATLAB, mas foi no R que eu encontrei a maior comunidade online e conteúdo de graça em inglês disponível. Então eu comecei a utilizar o R por conta própria para aplicar nos meus trabalhos de faculdade, trabalhos de mestrado, e começar a aprender mais sobre essa linguagem. Ao longo dos anos, o R foi ganhando popularidade. Naquela época ele não era tão popular assim. Isso em meados de 2006, quando o RStudio nem existia ainda ou não existia da forma como a gente conhece hoje. Meu segundo emprego foi numa empresa na área de serviços financeiros. E apesar do R não ser homologado como um software padrão para a empresa, naquela época era o SAS, a gente conseguiu convencer o departamento de TI a liberar o R para a gente, porque a gente era uma área de inovação. Então, muitas ferramentas que a gente precisava utilizar, como mineração de textos, por exemplo, ou análise de redes complexas, não estavam disponíveis nas licenças pagas do SAS que a gente tinha naquela época. O meu emprego atual, ele permite usar tanto o R quanto o Python, mas com toda essa bagagem que eu já tive de uso de R nos meus tempos de academia e emprego anterior, eu sou muito mais produtivo no R hoje em dia do que no Python. E não à toa, o R ele tem algumas ferramentas para análise de dados que facilitam muito a vida comparado com o que existe no Python, por exemplo. Outro aspecto que é importante é considerar a experiência que você tem. Então, se você é programador e está migrando para a área de análise de ciência de dados, a sua experiência com programação vai te ajudar muito a entender como o Python funciona. No entanto, se você é um engenheiro, administrador ou qualquer outra profissão que você utilize muito o Excel, por exemplo, para fazer cálculos, o R vai ser um pouco mais familiar devido à forma como ele usa os data frames como se fossem planilhas e tabelas, por exemplo. O segundo motivo é a natureza do trabalho. Como vocês já sabem, eu sou cientista de dados, eu trabalho numa empresa de tecnologia aqui em Nova York. E apesar de que o termo cientista de dados ele é muito amplo e pode representar desde um analista de dados até um PhD em Machine Learning e aprendizado de máquina, o trabalho executado ele varia muito. Então você tem de um lado pessoas que trabalham com desenvolvimento e ajuste de modelos de Machine Learning, por exemplo, que devem ser utilizados depois em produção. Então, dessa forma, para essas pessoas cujo trabalho principal é esse, o Python pode ser uma melhor ferramenta, porque existem muitas plataformas em nuvem hoje em dia que são bem compatíveis com o Python e fáceis de você fazer o deployment. No entanto, se o seu principal trabalho é fazer análise de dados para entender insights de produto, avaliar campanhas de marketing, encontrar oportunidades e entender o comportamento do cliente, esse é um arcabouço de tecnologias que está muito mais ligado à análise de dados do que predição de dados, né, que seria a área mais do machine learning. Nesse aspecto, o R leva muita vantagem porque ele tem um conjunto de ferramentas que torna a análise de dados muito mais fácil e acessível. Na minha opinião, o R ele é uma ferramenta muito boa de análise descritiva para fazer gráficos e agregação e manipulação de dados, e até análise inferencial e alguns modelos preditivos também. Ele é uma ferramenta muito boa para isso. E além de ser muito boa, ela é muito fácil de utilizar. Então é por isso que eu dou preferência para o R nas minhas atividades do dia a dia, pois esse é o trabalho que eu faço normalmente. Eu não trabalho com desenvolvimento de modelos e deployment de modelos em produção. Preciso usar o Python para poder fazer esse meu trabalho. O terceiro motivo é o universo de pacotes e aplicações. O R ele tem uma comunidade científica por trás dele muito forte. Quando qualquer nova teoria científica, estatística é desenvolvida, é muito comum que você encontre a implementação dessa teoria em um pacote do R. Assim, dessa forma, outras pessoas conseguem aplicar aquela nova teoria a qualquer conjunto de dados. E existe pacote para qualquer tipo de operação. É bem razoável falar que você pode utilizar o R para fazer qualquer tipo de análise de dados. O Python ele também tem uma comunidade bem ativa de desenvolvimento por trás dele, mas é muito comum que todos esses pacotes tenham problemas de incompatibilidade também, infelizmente, porque existem muitas pessoas trabalhando nisso de forma separada e não existe necessariamente uma padronização. Um desenvolvedor, por exemplo,
ele libera uma versão nova de um pacote que implementa novas funções, mas ele requer um pré-requisito de outro pacote que foi atualizado também, mas que quando você está fazendo a sua análise de dados, você baixa a versão nova desse primeiro pacote e não tem a versão nova do segundo pacote. Então, isso te dá uma dor de cabeça extra na hora de gerenciar os seus pacotes. Com R isso não acontece com muita frequência, porque ele tem um sistema de instalação interna de pacotes muito eficiente. Quando ele precisa atualizar um pacote, ele já atualiza para você quando você quer instalar um novo pacote. E você tem a opção também de trabalhar apenas com os arquivos binários, né? Então você instala um pacote que já está compilado, você não precisa ter todas as ferramentas de compilação no seu computador, como normalmente acontece com o Python. Então nesse aspecto, o R é muito mais ágil do que o Python, na minha opinião. E o quarto motivo é um pouco polêmico, porque as comunidades de R e Python também funcionam como fã-clubes, mas é inegável que a popularidade do R é maior do que a do Python. E eu vou trazer dados para mostrar isso para vocês. Então, nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver a popularidade ou a quantidade de perguntas enviadas no Stack Overflow, que é uma comunidade de perguntas e respostas para desenvolvedores, contendo os termos R e Python. Você consegue ver aqui que o R ele é bem popular, bem mais popular que o Python por muito tempo, apesar de que o Python tem crescido bastante nesses últimos anos. Com essa taxa de crescimento, é bem provável que o Python ultrapasse o R nos próximos 5 anos, se mantida essa tendência. Mas enquanto isso, o R continua sendo a linguagem mais popular. Nesse outro gráfico, eu trago uma comparação do Google Trends, que usa dados de pesquisa na web. Você consegue ver aqui que a popularidade do R é muito superior ao Pandas, que é o pacote de análise de dados do Python. E nos últimos 12 meses, essa tendência foi bem estável. Então, é muito provável que dentro dos próximos 5 anos, essa popularidade não mude muito. Mas tudo pode acontecer. E para concluir, é muito difícil responder essa pergunta, qual é a melhor linguagem para aprender primeiro? E simplesmente porque depende de dois aspectos que são fundamentais. O primeiro é a sua experiência prévia e o segundo relacionado aos recursos que você tem disponível dentro do seu trabalho. Às vezes você não tem o R disponível, você tem que usar o Python. Às vezes você não tem o Python disponível, você tem que usar o R. E as duas linguagens têm benefícios e dificuldades que vão depender muito do quão fluente você é na linguagem. Uma sugestão que eu posso dar para você é o seguinte: aprenda as duas linguagens. Claro que você não precisa aprender com profundidade, mas faça um curso básico de R, inclusive aqui tem o link para o nosso curso básico aqui no canal do YouTube, e faça um curso básico no Python. E tenha um projeto simples de análise de dados, vamos supor um conjunto de dados que você vai fazer uma análise descritiva básica, e execute essa análise nas duas plataformas. E aí você vai conseguir sentir melhor qual linguagem é mais fácil para você utilizar. Essa é uma ótima dica para realmente te ajudar a escolher qual ambiente você vai se sentir mais confortável. Em termos de mercado de trabalho, ele está aquecido para as duas linguagens e, como a gente viu nos gráficos, é muito pouco provável que isso mude nos próximos 5 anos. Então eu não ficaria muito preocupado em relação ao mercado de trabalho. Isso é tudo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal para receber notificações dos próximos vídeos e compartilhe com os amigos que também querem aprender a usar o R ou que estão cursando estatística e gostariam de aprender um novo software para analisar os dados. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!